Bem, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus alunos queridos do canal Reflexão EBD Channel. Eu, professor Sócrates Santos, estamos de volta com mais uma aula, lição de número 11, 15 de março. O homem do pecado, né? Essa é a nossa lição de hoje, tá bom? O objetivo dessa lição se divide em dois, geral e específicos. O objetivo geral é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. E os objetivos específicos são três: apresentar o homem do pecado, revelar a missão do homem do pecado e apontar a destruição do homem do pecado. Ok? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 15. Porém, eu separei aqui um texto base aqui para a nossa meditação, que são os 4 primeiros versículos nós vamos ler. Os demais vocês leem depois em casa. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, está aí a nossa leitura bíblica em classe. E eu destaco para vocês aqui duas coisas que são assim essenciais. No versículo 2, diz que não vos movais facilmente o vosso entendimento, ou seja, fique naquilo que você aprendeu lá nos primórdios da igreja. Os morões que foram plantados ali, ou seja, as doutrinas, a sã doutrina, permaneça nela, permaneça naquilo que edifica, permaneça nas bases firmadas desde o início da Igreja de Cristo. Então não vá por vento de doutrinas, né? Hoje em dia as igrejas estão muito movidas aí, secularizando a igreja, os cultos, né? Os cultos estão passando a ser shows, né? E estão apresentando a si mesmo e não a Deus. Então, não vá, né, neste vento de doutrinas, né, que muitas delas satânicas, demoníacas mesmo, que vêm para deturpar o verdadeiro e sã. A doutrina e o verdadeiro evangelho de Cristo estão tentando deturpar. O versículo 3 também, ninguém de maneira alguma vos engane. Então fique esperto, né? Leia a palavra de Deus, irmãos. Busque dentro da palavra de Deus as respostas. Não fique acreditando em tudo quanto é pastor que você vê pregar. Não fique acreditando em tudo quanto é pregação, porque quem tem boca prega, quem tem boca fala o que quer. Não caia nessa, né? Porque antes de vir o fim, primeiro vem a apostasia. O que é isso? As pessoas vão se afastar do evangelho verdadeiro. E já está acontecendo isso, né? Você vê que tem igreja para todo tipo, para todo gosto, né? Agora os verdadeiros servos de Deus vão saber onde se encontra o verdadeiro evangelho. Qual é a igreja que está realmente ali nos trilhos ou aquela que já saiu há muito tempo dos trilhos. Certo? E o anticristo, irmãos, que nós vamos estudar, ele não está lá no mundo, não. Ele não vai apresentar-se lá no mundo. Ele vai apresentar-se dentro da igreja. Anticristo, ou seja, ele vai tentar se parecer, se assentar no trono de Deus. Ele vai querer ser como Deus. Ele vai
está no templo de Deus e vai querer parecer com Deus. Anticristo, ou seja, ele é tudo contrário ao que Cristo pregou, ele vai pregar tudo ao inverso. Certo? É uma cultura, vai ser uma pregação, é um tipo de evangelho totalmente contrário àquilo que nosso Jesus trouxe para nós. E o nosso textuário diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse anticristo, ele vai aparecer. Isso é certo. A Bíblia nos mostra que ele virá. Porém, ele vai vir tão sorrateiramente, tão maquiado, tão camuflado, que você não vai perceber. E no início ele vai se levantar como um homem de Deus, pessoa boa, pessoa que traz uma revolução no evangelho e tal. E o Senhor vai mostrar, vai revelar quem verdadeiramente ele é. E quando o Senhor bradar das nuvens, vai aniquilar, ou seja, exterminar da face da terra. A nossa verdade prática, o homem do pecado. Quem é este homem? Ele é a encarnação máxima da maldade. Será destruído por Jesus Cristo, né? Que é o homem perfeito, o homem santo. Então, o homem do pecado só pode ser destruído por um homem perfeito, um homem santo, que é Jesus Cristo, tá bom? Quem é o anticristo, conhecido também como homem do pecado, né? Essas são as perguntas que nós estamos fazendo e nós vamos respondê-las no decorrer da lição. Qual é o caráter, missão e destino final do anticristo? Bom, quem é o anticristo a gente sabe, né? O anticristo vai ser um falso profeta que vai se levantar pregando, ensinando dentro das igrejas tudo o contrário do que Cristo pregou. E qual é o caráter e missão e o destino final dele? O anticristo, a missão dele é confundir a igreja do Senhor Jesus, é transformar tudo o que ele pregou, né? Desviar as pessoas. A missão dele é trazer o esfriamento da igreja, né? A total descrença naquilo que Jesus ensinou no Evangelho, nos milagres. Então ele vem para isso, para confundir, né? Para detonar, para desviar tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E o destino dele, ele será destruído pelo próprio Cristo. O espírito do anticristo realmente já opera no mundo? Claro, já. Veja bem, o que é o movimento LGBT? Pessoal, o movimento dos gays, lésbicos e simpatizantes é um movimento que ele é totalmente satânico, irmãos. Primeiro, que a Bíblia diz que os homossexuais, os sodomitas, os ladrões, os beberrãos, os viciados, os drogados, não herdarão o reino dos céus. Tudo que tiver fora do que Deus quer para a vida do homem, essa pessoa, se está fora desses princípios, ele está fora da salvação. Ele pode ser salvo, sim, se vir para Deus e abandonar o pecado que comete. Mas, de outra maneira, todos estão condenados. Todos. E o que a gente mais vê hoje é um movimento querendo estatizar o homossexualismo como algo normal. Eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu nunca matei nenhum homossexual e nem pretendo. E eu sigo os princípios bíblicos e o que a minha fé vê na Bíblia. Na Bíblia diz que Deus criou 2 sexos.
macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso é do maligno, irmãos. É do maligno. A palavra de Deus ela é muito simples. É muito simples. Ah, irmão Sócrates, mas e aí? O que é que você vai fazer com todos os gays, lésbicas, travestis, bissexuais que existem no mundo? Ah, nós não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer é pregar o evangelho para essas pessoas. Para que elas sejam alcançadas pela graça de Deus e recebam de Deus o perdão dos seus pecados, né? Que o Espírito Santo de Deus reformule, transforme da água para o vinho a vida dessas pessoas, porque a salvação é para todos, inclusive para eles. Agora, eu aceitar a prática homossexual é outra coisa. Eu não aceito. Eu respeito quem é. O que a pessoa faz com o corpo dela não é da minha conta. Eu tenho que me preocupar com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. Agora, eles estão já, o espírito do anticristo já está trabalhando. Porque veja bem, nesse carnaval o que aconteceu, pessoal. A escola de samba Mangueira veio no seu enredo, nos seus personagens, criticando de maneira tremenda o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi derrotada, ficou em 6º lugar, parece, no Carnaval do Rio. E ainda foi pouco, tinha que ficar em último. Sabe o que é? Achincalhar, criticar, zombar. Eles fizeram Jesus Cristo apanhando da polícia, Jesus Cristo ladrão, Jesus Cristo travesti, Jesus Cristo corrupto, Jesus Cristo, apanhando do diabo, o diabo vencendo Jesus Cristo na figura carnavalesca. Ou seja, eles passaram de todos os limites que você possa imaginar. Isso é o anticristo já chegando. É o espírito do anticristo já está trabalhando nesse mundo. Olha, os crimes que mais crescem no Brasil e no mundo é pedofilia, ou seja, a atração sexual por crianças, seja ela homem ou mulher. Adultos tendo atração sexual por uma criança, ou seja, isso é satânico, isso é, é o anticristo mesmo chegando, porque o que o Senhor Jesus tem para nossas crianças é a coisa mais linda do mundo. O Senhor Jesus disse quando os apóstolos estavam afastando as crianças, porque o mestre estava cansado, e criança, você sabe, tem muita energia, queria brincar com Jesus, abraçar Jesus, sentar no seu colo, brincar com ele. O que é que ele disse? Não vos impeçais de vir a mim. Deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí Satanás quer destruir as crianças, quer matar as crianças, quer suicidar as crianças, querem exterminar as crianças, querem matar os sonhos. Porque uma criança estuprada, irmãos, uma criança violentada é uma criança destruída pro resto da vida. Não é? Então, isso Satanás está se levantando, já é o anticristo agindo no nosso mundo. Ele já está aí. Caim e Lameque prefiguraram o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Isso começou, não é desde agora, né? Vocês sabem que o primeiro homicídio quem cometeu foi Caim, matando seu próprio irmão Abel por inveja à oferta que ele fez a Deus. E Lameque, né, trouxe aí também a bigamia. Um homem casado com 2 mulheres, 3, 4, 5, que também não é o propósito de Deus. Como eu expliquei, os reis tinham muitas mulheres, mas era questão de montar um harém para si, porque vocês sabem que todo rei ele era conhecido mais pelas mulheres que tinha, ou seja, quanto mais mulheres este rei tinha, mais famoso ele era.
Não quer dizer que ele se deitava com 500 mulheres, porque nenhum homem tem condições disso, né? Então, Deus aceitou, não quer dizer que ele é a favor da bigamia, não. Ele é a favor de um homem e uma mulher se unirem, deixarem a casa dos seus pais e formarem uma nova família e dali nascerem uma nova família, com seus filhos e tudo. Isso é o que Deus é a favor. Caim e Lameque agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo na igreja. Tão logo a igreja seja arrebatada. Ou seja, este homem do pecado ele vai reinar assim que a igreja sair da terra. A Bíblia diz que enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristo, né? Dispuseram-se a perseguir a igreja, Israel, né? Como esses aí que estão embaixo, essas figuras nefastas aí. São eles Nero, Hitler, Stalin, Mussolini, tem outros nomes. Nero, vocês sabem que ele foi um imperador romano. Muito jovem, aos 17 anos, ele assumiu o governo de Roma e formou um ego muito grande. Ele era um cara egocentrista, ou seja, ele só via o seu próprio umbigo, né? Diz os escritores romanos da época que ele colocou fogo em Roma só para ver a reação das pessoas e depois escreveu um poema sobre isso. Roma queimou por vários dias. O incêndio foi gigantesco, destruiu quase toda a cidade. Hitler, ele era austríaco, se naturalizou alemão e começou então o movimento nazista, né? Ele participou da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdeu, e na Segunda Guerra Mundial ele alavancou a Alemanha contra, né, a Rússia e os Estados Unidos ajudando a Rússia e tal. E tudo isso, pessoal, ele perseguiu grandemente os judeus. Ele queria que os judeus não habitassem a Alemanha, que na Alemanha só existisse, só morasse na Alemanha alemão. Ele queria exterminar todo e qualquer outro povo que morasse na Alemanha. E os judeus, por serem pessoas que creem em Deus, que seguem os preceitos, né, da lei judaica, né, que Moisés, através das suas leis, fundou, o judaísmo, ele perseguia os judeus porque os judeus eram bem-sucedidos na Alemanha. Judeus donos de bancos, judeus donos de lojas, né? Donos de lojas de carro e tal. Então ele tinha ódio porque os judeus cresciam tanto. E ele começou a perseguir todos os judeus e matar, colocar em campos de concentração e matar em câmaras de gás, né? Então ele matava milhões e milhões de judeus. Diz aí a contagem que foi mais ou menos aí que ele conseguiu matar, na época que ele governou, 6 milhões de judeus. Stalin matou quase 20 milhões de pessoas, né, na União Soviética. Mussolini na Itália também. Mussolini chegou na África e matou muitos africanos, né? Ele foi chamado de rolo compressor. Ele chegou na Etiópia e matou vários etíopes. Então, assim, são homens maléficos, satânicos, né, usados por Satanás, que tentaram ser este anticristo aí. O título principal deste personagem é anticristo, né? 1 João 2,18 diz: no Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe do mar. Vai estar em Apocalipse, lá você sabe a besta que sobe do mar, que tem 7 cabeças, né? Patas de leão, corpo de leão, 7 cabeças, né? Esse é o anticristo, ele vai
fazer prodígios e maravilhas e enganarão a muitos e até mesmo aos salvos, né? Daniel apresenta o anticristo como o príncipe deste mundo. Pessoal, lembre-se, nosso Jesus, ele é conhecido por vários apelidos, né? Entre eles, príncipe da paz. Não confundir com príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é realmente o anticristo. Ele é que vai se dizer, né, bonzinho, se dizer o santo, fazer milagres, as pessoas vão atrás dele, ele vai ser aquele grande homem que vai se levantar. Mas não quer dizer que é príncipe da paz. Lembre-se, Jesus é o príncipe da paz, tá? Esse que Daniel descreve é o anticristo, né? Ele é descrito como o príncipe deste mundo, ou deste século, né? Tanto que a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou a mente das pessoas. Ou seja, as pessoas não estão vendo o buraco que elas estão caindo, exatamente porque o príncipe deste mundo cegou-lhe os olhos. Entendeu? Por isso que as pessoas não vêm para Jesus, não conhecem o Evangelho, não leem a Bíblia, não sentem a necessidade de Cristo. É isso, é porque estão cegas. E quem cegou elas foi o príncipe deste mundo, que é Satanás, ou seja, na pessoa do anticristo. O Senhor Jesus mostra o anticristo como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando todos aqui na terra. Então o anticristo vai ser um homem acima de qualquer suspeita, vai vir enganando as pessoas, mentindo, entendeu? Dizendo todo o mal contra essas pessoas, certo? Então ele vai vir na figura de algo bonzinho, algo muito especial, milagroso, poderoso. Ele vai enganar a muitos. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ou seja, vai ser conhecido, né? Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Na força do maligno realizará grandes sinais. Tá vendo aí? Eu só quero ver ele fazer chover, porque chover é bênção, né? Ele pode fazer cair fogo do céu, mas chover não, porque chover é bênção, ele não pode abençoar as pessoas. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Vocês sabem muito bem do número da besta, né? O número da besta está escrito como 666, 666, né? 666. E ele vai vir como algo disfarçado, irmãos. Vocês sabem disso? E está aí na imagem. Um chipzinho do tamanho de um caroço de arroz que vai ser implantado na mão direita ou na testa. É o lugar que ele pega melhor. Pensa bem, olha. E esse chip, ele contém um código exatamente 666, ou seja, este código é o www usado já na internet, né? E ele vai usar exatamente a rede mundial de computadores para dominar o mundo, certo? E as pessoas que não colocarem esse chip, ou seja, não aceitarem o sinal da besta, ou o número da besta, vão passar fome, vão morrer, vão ser mortos, vão ser presos. Então as pessoas vão ter que adorar. Vão ter que adorar. Não importa. Ou você adora ao anticristo, ou vai ser morto por ele. E isso depois do arrebatamento, né? Quem ficar na grande tribulação. Satanás jamais vai conseguir derrotar a Deus. Isso é certeza, é claro, óbvio. Por essa razão, volta-se contra todas as pessoas. Jó 42:2. Olha o que ele fez com Jó, irmãos. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E veja o que Satanás aprontou para Jó. Não foi fácil o que Jó passou, mas ele venceu. Deus nunca, jamais vai perder para Satanás. Nunca.
Através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Aquilo que eu falei, né? 6.000 judeus foram mortos por este enviado de Satanás aí chamado Hitler, Adolf Hitler. Então, assim, a primeira coisa que eles vão se opor é a nação de Israel, que é o povo adquirido, né? O povo que é a herança do Senhor, o bichinho de Jacó. O povo eleito, santo, né? Que é a nação de Israel. Então eles vão se levantar contra Israel. Vocês sabem que Israel sai de guerra entre outra guerra, guerra atrás de guerra. Sempre está participando de guerras, porque as pessoas têm Satanás tem a necessidade. Ele tem que primeiramente, antes de destruir qualquer outra pessoa, ele tem que destruir primeiro Israel. Qualquer outra nação fica para depois. Israel, a nação eleita, primeiro. Porque você atingindo Israel, você vai conseguir atingir o restante do mundo. E ele está tentando destruir exatamente o povo adquirido, o povo eleito por Deus, a nação santa, para poder ferir a Deus, né? Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Não só judeus, né? Mas vão também perseguir a todos aqueles que se disserem crentes, servos de Deus, servos de Jesus. Eles vão perseguir e matar. E aqueles que não quiserem ser mortos vão receber o número da besta e vão perder a salvação. Aqueles que não negarem Jesus vão ser mortos e vão receber a salvação. Então, a missão do homem do pecado é dupla. Primeiro, opor-se a Cristo. Está vendo aí com a máscara? Ele vai se opor a Cristo. Ou seja, dizer que tudo aquilo que Jesus ensinou, bobagem, isso aí tudo é pura bobagem. E segundo, colocar-se no lugar de Cristo como se fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Irmãos, ele vai dizer que é o próprio Cristo. E que é aquele que tem na Bíblia escrito sobre ele, que aquilo ali é fichinha. Ele é o verdadeiro Jesus que havia de vir. Esse outro que a Bíblia consta, ele vai dizer que foi tudo mentira, que esse cara foi só um falso profeta. Sendo que falso profeta é ele. O Jesus da Bíblia, o Jesus, o Filho de Deus, esse é o verdadeiro Messias, aquele que nós humanos, seres humanos, matamos quando o verbo esteve entre nós. Nós o matamos, crucificamos e ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia e está no céu já, olhando por nós. Falso profeta é esse que vai vir dizendo que é o Messias. Certo? O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar, né, a influência dele. Então, mas consolemos-nos, pois, uns aos outros, né? Pois o que está em nós é maior e mais poderoso do que o que está lá no mundo, né? Do que o maligno. João 15, 18 e 19. Maior é o que está em nós, né? Então o anticristo ele vai usar o sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? A internet, os computadores, a rede mundial de computadores, né? Vai usar isso tudo para rastrear, vai usar uma das maiores invenções aí do homem, que é o GPS, e vai localizar qualquer pessoa na face da Terra através do chip. Ou seja, ele vai saber aonde você está 24 horas por dia. Você vai ser rastreado, filmado, monitorado. Isso quem ficar, né, na grande tribulação. Após a igreja ser arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Então, a primeira vinda de Cristo
vai se dar então o acordo com o anticristo e Israel, e também vai se dar o arrebatamento da igreja, né? E depois disso vem a grande tribulação. Dentro da grande tribulação, né? Vai ter aí os três anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de destruição, né? E depois disso, a volta de Cristo com a igreja já para reinar, que é o milênio. E depois disso, a eternidade. Tá bom? Antipai, anti-espírito e anti-filho, né? Então, o dragão, que é Satanás, esse vai se dizer o Deus, né? Tá lá na cabeça da pirâmide. O falso profeta vai se dizer que é o Espírito Santo, é o anti-espírito. Ele vai dizer que ele é o Espírito poderoso. E o anticristo é o antifilho, né? Ele vai dizer que é o próprio Cristo e que o Cristo que... Então, essa é a tríade satânica, né? Assim como tem o Pai, Filho e Espírito Santo, vai ter lá o dragão, que é Satanás, o falso profeta, que também é um enviado de Satanás, é um humano usado por Satanás, e o anticristo também, um ser humano usado por Satanás. Como vimos, o homem do pecado, ou anticristo, no auge de seu poder, dominará tanto a economia política como a economia mundial, né? Agrupando todas as coisas sob o seu comando. Tá vendo aí? Então, primeira coisa que vai acontecer quando ele assumir o anticristo, no auge do seu poder econômico e político, as moedas vão se reunir em uma só, né? Não vai ter mais dólar, euro, real, peso, ienes, né? Não. Vai ter uma moeda única mundial. Então isso é uma forma de quê? De controle, né? E também politicamente, né? Ele vai dominar, vai ser um presidente mundial. Vai governar o mundo, vai eleger ele, o povo vai eleger o anticristo como um presidente mundial, ou seja, que vai coordenar todo o planeta. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, ou seja, 3 anos e meio, né, sem qualquer contestação. Mas também vai vir a ruína do seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Ou seja, ele vai ser acorrentado, exterminado, quando Cristo voltar com a sua igreja para reinar. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, o anticristo, juntamente com ele, será lançado no lago de fogo após o milênio. O arqui-inimigo de Deus, Satanás, também será lançado no lago de fogo ardente. Na verdade, o que o anticristo está reservado para o anticristo é o lago de fogo. E também para Satanás, né? O grande dragão vai ser jogado no lago de fogo ardente. Lá haverá choro e ranger de dentes, né? O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. O Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Oh, glória! Irmãos, fique contente com isso. Sabei, no entanto, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, a besta, o falso profeta, o anticristo, o grande dragão, Satanás, não é nada perto do poderio do nosso Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo que está conosco.
Não se preocupe, porque nada disso abalará os servos de Deus, nada disso ocorrerá conosco. A igreja já vai estar na glória quando o anticristo vier reinar aqui na terra. Nós já vamos estar na glória, salvos, para voltarmos juntamente com Cristo e ver pessoalmente o nosso Jesus Cristo destruindo o anticristo, o dragão, né, e todo o seu exército. Que Deus abençoe a todos vocês e aí se inscreva no meu canal, seja um aluno da nossa escola no canal Reflexão EBD Channel, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos com Deus.